Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história complexa e na ascensão e queda de Mohammed Farah Aidid. Ele foi um general somali que chegou a desafiar uma superpotência e se tornou um dos senhores da guerra mais infames da história moderna. A grande questão é como ele passou de libertador a um dos homens mais procurados do mundo. E olha só, em 1993, era essa imagem que o mundo tinha de Mohammed Farah Aidid. A revista Time não o tratava como um líder político, de jeito nenhum. Para eles, ele era o senhor da guerra número 1, o que, claro, transformou num alvo internacional. $25 mil. Foi exatamente esse o preço que os Estados Unidos colocaram pela cabeça dele. Uma recompensa que deu início a uma verdadeira caçada humana pelas ruas de Mogadíscio, a capital da Somália, que já estava completamente devastada pela guerra. Para entender como as coisas chegaram a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco. É preciso olhar para a jornada dele, de um soldado condecorado, arquiteto do colapso de uma nação e, no fim das contas, o homem mais poderoso da Somália. A ascensão dele, claro, não aconteceu da noite para o dia. Tudo começou dentro do próprio sistema que ele, mais tarde, se esforçaria tanto para destruir. Vamos dar uma olhada na carreira inicial dele, quando ele servia ao Estado, que um dia ajudaria a despedaçar. A trajetória do Aidid é um caso clássico de alguém de dentro que vira insurgente. A formação militar dele na Europa e o cargo de chefe de inteligência deram a ele uma visão privilegiada das fraquezas do regime do Siad Barre. E ele usou esse conhecimento, é claro, para desmontar o poder por dentro. Só que, derrubar um ditador raramente traz paz de imediato. Sem aquele inimigo em comum para unir todo mundo, a Somália simplesmente se fragmentou. E o vácuo de poder que ficou? Bom, ele foi preenchido da pior forma possível, com uma guerra civil violentíssima, onde clãs e facções rivais lutavam pelo controle. E nesse caos todo, a comida virou uma arma. Aidid usou uma estratégia calculada, brutal, que não só dizimou seu próprio povo, mas também acabou forçando o mundo a intervir. A tática era terrivelmente simples. Quem controla a comida, controla tudo. As milícias do Aidid interceptavam de forma sistemática os comboios de ajuda alimentar que vinham de fora. Eles usavam a fome como uma arma para subjugar as populações nas áreas controladas pelos seus rivais. E o custo humano disso foi catastrófico. A estimativa é de que 300 mil pessoas morreram. E a maioria não foi por causa de balas, mas de fome mesmo. Uma consequência direta das ações do Aidid para consolidar o poder dele. Essa catástrofe humanitária toda fez com que a comunidade internacional não pudesse mais ficar de braços cruzados. A ONU lançou a Operação Devolver a Esperança, e isso preparou o terreno para um confronto direto entre as forças do Aidid e as potências mundiais, que não podiam mais ignorar a crise. Com a intervenção internacional, o foco se voltou para um único objetivo: neutralizar o Aidid. Essa caçada terminou nas ruas de Mogadíscio, numa das batalhas mais polêmicas da história militar moderna dos Estados Unidos. A Operação Serpente Gótica foi a resposta direta dos Estados Unidos. Depois que as forças do Aidid atacaram e mataram soldados da paz da ONU, a missão das forças especiais americanas ficou bem clara: capturar ou eliminar o Aidid e sua liderança. A missão para capturar os assessores dele até que começou bem, mas virou um desastre muito rápido, quando 2 helicópteros Black Hawk foram derrubados. O que era para ser uma operação rápida se transformou numa batalha brutal de 18 horas pela sobrevivência nas ruas hostis de Mogadíscio. E o preço dessa batalha foi assustador. Embora os alvos tenham sido capturados, o que tecnicamente é um sucesso, o número de mortos foi altíssimo. E aquelas imagens, de soldados americanos sendo arrastados pelas ruas, aquilo transformou a operação num desastre político e estratégico completo para os Estados Unidos. O choque da Batalha de Mogadíscio teve um impacto global e levou a uma mudança drástica na política externa dos Estados Unidos. Essa retirada internacional deixou um vácuo que, claro, Aidid estava mais do que pronto para preencher e ir atrás da sua ambição final. Ele simplesmente resistiu mais que seus inimigos. Com a saída das tropas americanas e da ONU, não tinha mais nada no caminho dele. Em 1995, em meio aos escombros da própria nação, ele finalmente reivindicou o título pelo qual tanto lutou: presidente da Somália. Mas essa presidência era uma ilusão. Pensa bem, ele controlava Mogadíscio, mas para o resto do mundo o governo dele não era reconhecido. Ele era um senhor da guerra com um título, não um chefe de Estado legítimo. O poder dele ia só até onde as milícias dele conseguiam chegar.
E o mais irônico aqui, apesar de ter sobrevivido à caçada do exército mais avançado do mundo, a queda do Aidid não veio de uma potência estrangeira, veio de dentro. No final, ele morreu do mesmo jeito que viveu. Foi ferido num tiroteio com um clã rival e, em seguida, sofreu um ataque cardíaco. A morte dele não foi numa batalha épica contra uma superpotência, mas sim uma consequência da mesma violência entre clãs que ele próprio ajudou a perpetuar. O legado dele continua sendo algo extremamente complexo, tão contestado quanto a própria nação que ele liderou por um breve período. E isso nos deixa com uma pergunta que até hoje a história ainda tenta responder.